segredo da sua saúde pode estar no intestino. É isso mesmo. Eu sou Gabi Monteiro e esse é o Acontece Lá em Casa. Bate-papos que educam, inspiram, transformam. Todas as quintas ao vivo na Band News Salvador e todas as sextas, episódio novo no podcast do Acontece Lá em Casa. No programa de hoje a gente fala sobre isso, sobre os poderes do seu intestino, com um especialista no assunto. Hoje o papo é com o Dr. Flávio Feitosa, gastroenterologista. Ele fala de saúde de um jeito humano, direto, sem enrolação. Bem-vindo, Dr. Flávio, tudo bom? Obrigado, Gabi, pelo convite. É uma honra estar aqui com esse bate-papo com você e com as pessoas que estão assistindo, que podem perguntar e têm a oportunidade de tirar as dúvidas sobre saúde intestinal e saúde de uma maneira geral, né? Sim, e maravilha que a gente vai também postar alguns cortes virais dessa conversa no meu Instagram, em collab com o Dr. Flávio. Então, já segue o Dr. Flávio. Ele está no Instagram como @doutor gastroenterologista e já segue Gabi Monteiro Oficial. Inclusive porque já tem enquete no ar. Queria saber de vocês, pessoal. Quando o intestino não está legal, o que mais pesa? Mudança de humor, energia que some ou a imunidade? Responde lá que no final desse programa a gente traz o resultado. Doutor Flávio Feitosa, me conta uma coisa, você sempre teve mais foco em doenças, né? Sempre. Mas de uns tempos para cá, você está gostando cada vez mais de cuidar de pacientes funcionais. É verdade que essas pessoas que não têm doenças graves diagnosticadas, mas que têm esses sintomas parecendo com doenças, sofrem uma espécie de bullying, parece mimimi. Como é que você vê essas pessoas? Deixa eu falar um pouquinho sobre minha trajetória, aí você vai entender o porquê que eu cheguei lá. Eu fiz medicina na UFBA, depois saí para fazer gastroenterologia, patologia, morei na França, morei em São Paulo. Estudei na USP durante um tempo, fiz minha graduação de residência na USP e minha pós-graduação de mestrado lá também. E sempre vendo muito paciente doente com doença física palpável e diagnosticável, do tipo doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doença celíaca, diverticulite, essas doenças físicas, né, que você realmente consegue identificar por um determinado exame e mostrar ao paciente, olha, o que você tem é isso aqui. Sim. Passamos pelo período da pandemia e o que eu observo é que o estresse se tornou algo central na nossa vida e muito difícil da gente conseguir controlar e combater. De tal sorte que eu começo a receber desde 2020, 2021, muitos pacientes sem diagnóstico. O que é relativamente comum, né? Pacientes que têm distensão abdominal, dor abdominal, mas que não têm doença de Crohn, que não têm doença celíaca. E eles são um pouco negligenciado por outros colegas, como se aquilo ali fizesse parte da própria vida do paciente. Olha, é isso mesmo e segue a vida. Ontem, por exemplo, eu atendi um paciente com uma história de mais de 5 anos que sequer experimentou um único remédio para distensão abdominal, sendo que ele tem distensão abdominal há mais de 5, 10 anos. Convivendo com isso e normalizando, E né? indo a diversos gastroenterologistas que diziam para ele, olha, é síndrome do intestino irritável e conviva com isso. Como se fosse possível conviver com algo que impactasse tanto na sua qualidade de vida e na sua vida social. Imagina que você vai sair para jantar com seu marido com diarreia. Imagina que você vai sair para almoçar com seus filhos com distensão abdominal. A alimentação, quer queira, quer não, é uma pausa nesse estresse de dia a dia que a gente vive. Então é um momento de prazer, principalmente quando a gente está comungando as nossas refeições com outras pessoas. Perder esses momentos de prazer e perder a nossa produtividade na nossa vida e ter espaço apenas para o impacto do estresse resulta numa qualidade de vida assustadora. Se a gente comparar esses pacientes com pacientes que têm doença de Crohn, retocolite ulcerativa, câncer de intestino, você vai ver que a qualidade de vida é igual. Sim. Tão ruim quanto, mesmo que esses pacientes, de fato, eles não vão morrer pela doença, pela síndrome do intestino irritável, não vão. Mas a qualidade de vida deles é igual, é muito ruim. É interessante quando você fala não vão morrer, né? A gente tem uma coisa de querer Não vão morrer viver disso. muito. Morrer todo mundo vai. Eu e você, a gente vai sim, também. né? Mas assim, é interessante isso quando você fala, não vão morrer, porque a gente tem muito apesar de falar de morte ser um grande tabu, né? A gente evita falar porque a gente não quer falar de coisa ruim, mas qual que é o ponto, né? A gente quer viver muitos anos ou a gente quer viver bem, né? Você passar uma vida com dor, né? Acho que os dois são importantes. A gente cada vez mais consegue viver mais,
mas a gente também precisa viver bem. Hum. Entregar a qualidade de vida aos pacientes que são novos, por exemplo, isso é fundamental. E, ao mesmo tempo, para aquelas pessoas que estão chegando ao final da vida, seja porque tem uma doença terminal, seja porque estão idosos, saber puxar o freio de mão. Eu recebo muito paciente também no meu consultório, o contrário. Senhora de 90 anos de idade que o filho quer fazer colonoscopia, endoscopia. Qual o sentido que tem nisso? Se eu estou correndo o risco de piorar ainda mais a qualidade de vida desses pacientes, você entende? Entendo. Então, assim, a luta pela vida ela é fundamental, mas a luta pela qualidade de vida ela é muito mais importante do que qualquer outra luta. Sim. E eu acho que a gente, como médico, está se perdendo no meio desse caminho. Então, esse é o novo olhar que eu tenho aberto nos últimos anos. Eu não deixei de atender os pacientes com doença de Crohn, com câncer, com retocolite ulcerativa, pelo contrário. Continuo atendendo da mesma forma, mas eu começo a ter um pouco de um olhar diferente para esses pacientes que têm outros tipos de sintomatologia, você entende? Sim, e que muitas vezes devem chegar no seu consultório com anos e anos de um diagnóstico que não foi dado, né? Muitos anos. É muito aflitivo você sofrer com dores e coisas que acontecem, por exemplo, todo mês, porque precisa haver uma frequência, né? Sim, É muito aflitivo e você não ter um diagnóstico, né? sim. E por que isso acontece tanto? Porque eu ouço muito essa queixa principalmente coisas relacionadas ao intestino e ao estômago. Pessoas que convivem achando super normal. Ah, não, porque eu tenho gastrite. Mas não passou por um... Ela tem dor de gastrite, ela tem todos os sintomas, mas ela não passou por um diagnóstico. Muito boa essa pergunta. O intestino é um local de muito difícil acesso para exame. A gente tem dificuldade de adentrar o intestino, especialmente o intestino delgado. Se a gente faz endoscopia, a gente consegue chegar até o comecinho do intestino delgado, que fica no meio da barriga. Se a gente faz uma colonoscopia, a gente vê o colo inteiro e um pouquinho do intestino delgado. Mas o intestino delgado em si é difícil de ser examinado. Então, existem muitas doenças que você dá diagnóstico por exclusão, por exemplo, doença de Crohn. Algumas vezes você tem claramente o diagnóstico, às vezes você tem um diagnóstico interpretativo, mas a síndrome do intestino irritável e as outras doenças correlatas, elas são diagnosticadas por exclusão. Sim. A pessoa não tem câncer, não tem doença celíaca, não tem doença de Crohn, não tem retocolite ulcerativa, logo esses sintomas são explicados por uma síndrome do intestino irritável, que é uma condição que gera sinais e sintomas característicos e que a gente coloca aquele paciente naquele balaio de gato ali como se todo mundo tivesse a mesma síndrome do intestino irritável. Dito isso, cada paciente é único, cada manifestação é única e cada solução também é única. Então, muitas das vezes, Gabi, a gente tem dificuldade de adentrar um pouco mais na vida do indivíduo e de tentar compreender como foi que aquele indivíduo chegou naquela síndrome do intestino irritável. Porque no final das contas acaba sendo um trabalho meio de detetive, né, doutor? E de equipe multidisciplinar também. É impossível um médico trabalhar sozinho. Então, você precisa de um psicólogo, você precisa de um nutricionista, inclusive para as intervenções. Tem gente que não consegue comer manga e tem gente que se dá muito bem com manga. Você vai dizer para todo mundo comer manga? Não dá. Você precisa ter soluções específicas para os indivíduos de forma individuais. A importância do olhar do médico, né? Isso aí é fundamental, impressionante. E o acolhimento, né? Acho que você precisa estar aberto para abraçar aquele paciente. Claro, né? e Você também o precisa tempo, né, doutor, diante daquele... Porque para os médicos, você tem aquele número de pacientes durante o dia, então, né, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, mas para o paciente, a grande oportunidade é sentar com você naquele dia e contar a sua vida para ele, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes falta também essa questão do tempo e da escuta por parte dos médicos. Por isso que eu não escolhi uma medicina de volume. Sim. Eu não consigo atender 30 pacientes numa manhã e mais 20 à tarde. Eu não consigo. Claro. Eu atendo pacientes por horário, com tempos determinados. Se precisar atrasar um pouquinho, eu vou atrasar. Mas eu acho que é impossível você fazer uma boa consulta para um paciente que tem um problema relevante em 15 minutos. Eu acho que isso é inviável. Estamos evoluindo para uma medicina de produtividade e isso não acolhe a alma humana.
E impacta diretamente nos diagnósticos, né? Isso é Cada vez impossível. mais diagnósticos errados. Impossível. Você está ouvindo um bate-papo com o Dr. Flávio Feitosa, gastroenterologista. O tema é: o segredo da sua saúde pode estar no intestino, mas toda vez que o Dr. Flávio aparece por aqui, a gente deriva o assunto, porque tem muita coisa assim, interessante sobre essas áreas, né? E muitos mitos e verdades também. Já foi no meu Instagram, vai lá no Gabi Monteiro Oficial, tem enquete no ar, tá? Eu quero saber de vocês. Quando o intestino não está legal, o que mais pesa? Mudanças de humor? Energia lá embaixo ou sua imunidade fica ruim? Responde lá que no final a gente comenta sobre isso, tá? Bom, vamos lá, doutor. Todo mundo já ouviu falar que intestino e emoções estão intimamente ligados, mas até que ponto isso é ciência ou papo de redes sociais? Não, isso é científico. As coisas começam das observações, né? A gente começa a perceber que os pacientes, por exemplo, que são obstipados, que têm dificuldade de fazer cocô, fazem cocô menos do que 2, 3 vezes na semana, eles tendem a ter um humor mais deprimido. E quando você defeca, você tende a ter um humor mais melhorado, digamos assim. E a partir daí a gente começou a investigar essas questões. E a gente tem descoberto muitas coisas interessantes. Fazer cocô todo dia é algo que melhora o nosso humor. Ter um intestino que funcione bem é algo que melhora o nosso humor. A nossa flora intestinal está altamente correlacionada com as nossas decisões do nosso dia a dia. Eu te disse isso uma vez e repito hoje. Quando eu tomei a decisão de vir para cá hoje, minha flora intestinal participou ativamente disso, produzindo serotonina numa quantidade adequada. Então, até os indivíduos que vivem dentro do nosso intestino, que não somos nós, mas que vivem em íntima interação com o nosso corpo, nos ajudam a tomar decisões. Então, sim, e ainda há, Gabi, um grande caminho a ser percorrido para compreender essas relações. A gente ainda está engatinhando, mas engatinhando de forma muito mais veloz do que já andamos 10, 15 anos atrás. Uhum. Sim, o intestino e o cérebro estão altamente correlacionados. Sim, o intestino e o músculo estão altamente correlacionados. Nossas atividades físicas fazem bem. Nosso intestino e nossa dieta está altamente correlacionado um com o outro. Nosso peso, obesidade, tudo isso tem a ver uma coisa com a outra. O negócio é tão doido, mas tão doido, que se você pega as fezes suas, que é magrinha, e coloca no indivíduo que é gordinho, ele começa a perder peso porque ele mudou a flora intestinal para a flora de uma pessoa magra. Você acredita nisso? Gente, É muito louco, né? muito louco. Então, assim, a gente não pode diminuir a importância dessas coisas, né? Sim. E até várias matérias, né, têm saído por aí dizendo que o intestino é o segundo cérebro, né? Me explica um pouquinho dessa ligação, porque as pessoas falam muito isso, mas não param para pensar o que é isso. Mas por que é o segundo cérebro? Será que não é exagero? O que é esse papo de intestino ser o segundo cérebro? Tudo começou com a percepção de que a gente tem mais neurônios no intestino do que no cérebro, porque o intestino ele é gigantesco, né? A gente tem 8 metros se a gente medir numa linha reta de boca até ânus. Então, é um órgão extremamente inervado. Associado a isso, ele envia e recebe muitas informações cerebrais. Associado a isso, ele está altamente relacionado ao nosso humor. E aí você coloca a cereja do bolo, que são as bactérias intestinais. Então, existe uma interação entre cérebro e intestino absurda. Só para você ter noção, aquela síndrome que eu falei no começo, a síndrome do intestino irritável, habitualmente a gente usa analgésico para o intestino e analgésico para o cérebro. Que se você não desligar os disjuntores cerebrais responsáveis pelos desconfortos abdominais, muito dificilmente o paciente vai ter melhora só com o analgésico de ação periférica no intestino. Então, a intensidade dessa relação é muito mais profunda do que a gente imagina. Sim. E volto a dizer, a gente está engatinhando, mas estamos caminhando. Mas estamos caminhando. A gente sabe que muita coisa é remédio, né? Sim, E eu não estou falando de pílulas, sim. né? O que você considera os melhores remédios para a parte gastrointestinal? Para você ter uma vida mais equilibrada e que a gente já pode botar na prática agora. Eu quero dicas do Dr. Flávio Feitosa. Vamos lá. Tudo começa na pandemia, né? Com o estresse. E a gente vem se estressando cada vez mais ansioso, cada vez mais usando remédio para depressão, para ansiedade, para outras questões psicológicas. Então, combater o estresse é muito importante.
como é que se combate o estresse e como é que ajuda o intestino a funcionar do mesmo jeito. Atividade física aeróbica. E aí a atividade física para o indivíduo que tem 15 anos é totalmente diferente do indivíduo que tem 90 anos, mas todos precisam fazer atividade aeróbica regular, na intensidade que é possível para aquele indivíduo e para aquela faixa etária, para aquela condição clínica. Uma boa alimentação é extremamente importante. Então, legumes, verduras, moderação na carne, evitar gorduras de uma maneira geral, frituras. Cereais, grãos é extremamente importante, uma alimentação balanceada. Desembalando menos e descascando mais. mais. Perfeito. E por último, Gabi, volto a frisar o cuidado com a flora intestinal. O uso indiscriminado de antibióticos, a gente usa antibiótico por qualquer coisa. Antibiótico e cortisona. E depois... Impressionante, né? E depois vai ficar com o intestino irritável por conta disso, isso é muito comum. Sim. Antibiótico para criança até os 4 anos de idade precisa ser prescrito com grande cuidado. Só para você ter noção, existe um trabalho mostrando que crianças expostas a cachorro até os 4 anos de idade diminuem o risco de, no futuro, ter doença de Crohn, retocolite ulcerativa e outras doenças imunológicas. Eu vou repetir. Ter um pet... Um cachorro dentro da casa, não é encontrar com um pet de vez em quando. Tem um cachorro em casa, até os 4 anos de vida da criança, diminui o risco da criança de ter doenças imunológicas na adolescência. Por quê? Porque o cachorro ajuda a maturar, a amadurecer o sistema imunológico da criança. Uhum. Mas não só o sistema imunológico, a flora intestinal também. Então, toda vez que o cachorro lambe a boca da criança, lambe a mãozinha da criança e a criança leva a mão à boca, ela não está levando necessariamente patógenos, ela está levando antígenos que vão treinar o sistema imunológico daquela criança. Ora, uma vez que moramos em grandes cidades e temos muito pouco contato com a terra e com outros bichos, um pet é salvador para uma criança. Agora ficou pequeno para os pais que vivem dizendo que não vão ter cachorro porque cachorro dá trabalho. Cachorro é uma solução para a imunidade do seu filho. Eu vou contar a minha experiência. Os meus 2 filhos tiveram contato íntimo com o cachorro até os 4 anos de idade. Inclusive, meu cachorro faleceu no ano passado, quando minha filha tinha 2, 3 anos. A gente passou o luto e assim que passou o luto eu comprei outro, porque ajuda muito na imunidade da criança e no desenvolvimento psicomotor também, né? Maravilhosa essa dica. Com certeza ela vai estar num dos cortes dessa entrevista com o Dr. Flávio Feitosa. Vai ficar muito difícil fazer apenas 2 cortes, porque sempre são assuntos muito bacanas, vários insights, né? Eu sou Gabi Monteiro, este é o Acontece Lá em Casa, bate-papos que informam, inspiram, transformam, ao vivo todas as quintas, das 11 ao meio-dia na Band News Salvador, episódio novo todas as sextas no podcast do Acontece Lá em Casa e cortes virais no meu Instagram em collab com os profissionais que passam por aqui. Só gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, empreendedorismo, sempre papos maravilhosos, né, que tragam insights para a nossa vida mudar para melhor. Vamos lá, doutor Flávio, o que é que você acha do doutor Google e da doutora ChatGPT, né? Por que esperar demais e ficar se consultando com essas ferramentas digitais podem causar problemas graves para a saúde? Ixi, que agora você me colocou numa situação muito difícil, porque eu vou discordar da maioria dos médicos. Eu adoro o Google, eu adoro o ChatGPT, acho que são ferramentas... Não, para os pacientes de uma maneira geral. Você acha? Nem todo mundo tem a possibilidade de ter o WhatsApp de um colega médico ali na hora para tirar as dúvidas. Na urgência. Então, assim, o ChatGPT e o Google, eles são ferramentas interessantes para que o paciente comece a aprofundar a curiosidade dele sobre um determinado sinal e sintoma, porém, ele precisa ser sucedido obrigatoriamente de uma consulta médica. Tenha o paciente todo o dinheiro do mundo e vá no médico particular, seja um paciente do SUS, aquilo ali pode ser o começo, um despertar do paciente para um problema importante. Sim. Vou falar de algo... Eu discordo totalmente de todos os médicos em relação a esse ponto. A maioria dos médicos odeiam. Picha muito, né? Mas assim, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para quem sabe trabalhar com ela. Pronto. Então, até para os próprios médicos, uma ferramenta de produtividade também. Sábado de manhã cedo recebi a ligação de um ginecologista, não um leigo, um ginecologista bambambam daqui da cidade, me dizendo a seguinte informação. Doutor Flávio, Doutor Flávio, me chama de Flavinho. Flavinho, eu tô com sangue nas fezes.
E eu falei, olha, se acalme, porque a grande maioria do sangramento das fezes não são câncer de intestino, mas uma vez que você teve o sintoma, você vai ter que fazer uma colonoscopia. E ele nunca tinha feito uma colonoscopia. Ele foi ao Google e ao ChatGPT, viu o que poderia ser e me ligou, me retornou novamente. Olha como isso Sim, é interessante, porque aquilo ali fixou a informação que eu dei para ele, sim. tá? E eu coloco ele aqui numa situação de médico leigo, porque ele não é da minha especialidade. Sim, sim, Ele sim. tem um conhecimento geral da medicina, mas muito pouco em gastroenterologia. Uhum. Resumo da ópera, ele já está marcado para fazer a colonoscopia dele nessa sexta-feira. Então, assim, o ChatGPT e o Google são ferramentas para o futuro. Não adianta a gente querer mexer e mudar algo que é imutável. Eles vão estar presentes cada vez mais próximos dos pacientes e dos médicos. O que a gente precisa é aprimorar a relação entre paciente, ChatGPT barra Google, paciente e médico, médico barra Google ChatGPT. Inclusive é interessante quando o próprio paciente nos envia as informações que o ChatGPT deu para eles. Sim, Ou seja, a gente consegue aprofundar quais são os tipos de aflições que os pacientes têm e às vezes nem contam para a gente de forma tão clara. sim, sim. Né? Ele traz insights e é um drive para a Eu pessoa adoro. procurar o médico, Adoro. né? Quando o assunto é alimentação, qual que é o mito mais absurdo que você já ouviu sobre alimentação ligada à sua área Tá. de gastro? A pior coisa que tem hoje em dia é o inflama. Né? Pão inflama, leite inflama. Tudo inflama, né? E nada desinflama, né? Incrível. Então, assim, eu nunca recebo o paciente na primeira consulta. Sempre o paciente tenta ir para um médico do convênio, o segundo médico do convênio, o oitavo médico do convênio, até me procurar. Então, isso é muito comum. Então, eu já pego os pacientes muito mexidos nas dietas. Às vezes, muito mexidos pelos nutricionistas também. Eu sou contra tirar leite, derivado de leite, glúten em determinados pacientes? Não. Mas eu sou contra tirar para todo mundo. E te digo mais, dá um trabalhão botar de volta, tá? Então, às vezes, o tirar é muito fácil. O colocar de volta é muito difícil. E muito aqui para nós, Gabi, alguém já te convidou alguma vez na vida para comer brócolis na rua? Não, Cenoura, não. ovo. As pessoas se Aceitam juntam para comer brócolis. glúten, né? As pessoas se juntam para comer glúten, para comer uma Aham. torta. Você está falando da parte social, que também é muito importante para as pessoas. Exatamente, você vai excluindo o convívio social cada vez mais daquele paciente na busca de uma desinflamação que não existe. Se existisse, os pacientes não me procurariam. Se tirar glúten e leite da dieta resolvesse, nenhum paciente buscaria nenhum gastroenterologista. Era simples tirar e ponto final. Sim. E isso não funciona. E aí o paciente começa a colocar a culpa no agrião, no brócolis, na uva, na manga, enquanto que, na verdade, esse paciente está precisando de remédio e não de tirar alimentos. O meu grande trabalho no consultório, por incrível que pareça, não é tirar alimentos, é colocar os alimentos de volta. Posso te falar uma coisa? A grande maioria dos pacientes que se acham intolerantes à lactose são capazes de voltar a tomar leite e derivados, desde que com acompanhamento e tratamentos adequados. A grande maioria dos pacientes. E dietas restritivas demais a gente não consegue manter, né, doutor? Impossível. Impossível manter. Você consegue manter de segunda a quinta, segunda a sexta, mas para o resto da vida é impossível. E a ideia é ter uma vida com um balanço, né, mais balanceada para sempre, né? E não Exato. viver de dieta em dieta, né? Exatamente. No programa de hoje, Dr. Flávio Feitosa, gastroenterologista. Eu vou falar agora o resultado da enquete. Perguntamos para vocês, estava no meu Instagram, quando o intestino não está legal, o que mais pesa? 33% das pessoas, humor que desanda, responderam. 33% das pessoas, energia que some e ganhou a imunidade que despenca. O que é que você acha que mais, para a gente finalizar o nosso papo de hoje, primeira parte do nosso papo de hoje, o que é que para você pesa mais, doutor? Eu concordo com a enquete. Da mesma forma que a gente tem muito neurônio no intestino, o principal órgão imunológico do corpo humano é o intestino. Então, por ele ser muito grande, o sistema imunológico ele é muito presente no intestino. Então, sim, se o intestino está mal, a chance de você ter problemas em outros órgãos pela questão imunológica, ela acontece na prática. Sobre a primeira parte, o humor, eu acho que é exatamente o contrário.
O humor interfere mais no funcionamento do intestino do que o contrário. A despeito do intestino ter muita importância no humor, um humor deprimido mexe bastante no jeito que o intestino funciona. Tratar o humor deprimido também mexe no jeito que o intestino funciona. E por último, ninguém que está doente, está sintomático, tem energia para nada, né? E te digo mais, não adianta você ficar esperando a energia aparecer. Energia é disciplina. Eu acordo todo dia para pedalar e para malhar, não porque eu estou afim, mas porque eu preciso pedalar, eu preciso nadar, eu preciso fazer musculação. É remédio. A energia vem daí. Esse Uhum. negócio de você ficar esperando a energia vir para fazer atividade física, não espere. É o contrário. Principalmente se você estiver doente, se você estiver com sintoma, aí é que você precisa mais fazer atividade física e aí é que você tem menos energia para fazer atividade física. E atividade física é remédio. O remédio mais importante que existe na face da Terra é a atividade física. O segundo remédio mais importante que tem na nossa humanidade é a alimentação. E o terceiro é o controle do estresse. Pronto. Nessa ordem. É isso aí, nessa ordem. Dr. Flávio Feitosa, gastroenterologista, hoje não Acontece Lá em Casa. Como sempre, proveitoso esses bate-papos. No próximo episódio, eu quero que você fale um pouquinho mais do estômago. Vamos nessa, doutor? Vamos lá. Maravilha. Vocês podem ver os cortes dessa entrevista no meu Instagram, em Collab com o Dr. Flávio. E a gente se encontra no próximo episódio. Beijo, gente. Sorte na vida.